E aí, galerinha? Hoje a gente vai ver um conteúdo muito importante aqui no canal. Se você está estudando para o Enem, para algum concurso ou para o vestibular, vocês precisam saber com certeza a diferença entre média, moda e mediana. Então a gente vai ver hoje a diferença entre esses três conceitos e como que a gente vai calcular a média, que no caso seria a média aritmética, a moda e a mediana de um grupo de dados, né? Então vamos ver isso. Bom, a primeira coisa, esses três conceitos são estudados dentro da estatística e todos os três são medidas de tendência central. Então vou começar explicando aqui para vocês a média e depois eu faço a moda e depois a mediana, beleza? Vamos direto ao ponto aqui sem enrolação. Bom, vamos considerar que um grupo de alunos tirou essas notas. Como que a gente calcula a média? Bom, a média é tranquila da gente calcular. Basta a gente somar os dados e depois dividir pela quantidade de elementos que a gente tiver. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos somar as notas e depois dividir pela quantidade de notas. Vamos fazer a soma das notas. 10 mais 5 é igual a 15. O 8 com o 2 aqui dá 10. Então fica 15 mais 10, que é igual a 25. E 25 mais 10 vai dar igual a 35. Então a soma das notas vai dar igual a 35. E quantas notas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Logo vai ficar 35 dividido por 5. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Logo, a média aritmética dessas notas vai ser igual a 7. Beleza? Então, a gente aprendeu a média. Vamos aprender agora a moda e depois a mediana. Bom, a moda, sempre que eu vou explicar isso para os meus alunos, eu gosto de associar com o dia a dia. Por exemplo, qual é a roupa que está na moda? É a roupa que a gente mais vê. A gente pode fazer essa associação e levar ela para a matemática. Então, assim como na roupa a moda é aquela que a gente mais vê, na matemática é a mesma coisa. Então, a moda na matemática vai ser o número que a gente mais vê, ou seja, o número que mais se repete. Nesse caso aqui, ó, nessas notas, a gente consegue perceber que o 10 repete 2 vezes. Então, ele é o número que mais se repete. Logo, ele é a moda. Então, nesse caso aqui, a moda é igual a 10. Bom, tem algumas perguntas que sempre fazem. Ah, e se tivesse outro número que repetisse 2 vezes? Por exemplo, o 5. Nesse caso, seria um conjunto bimodal, ou seja, com 2 modas. Tanto o 5 quanto o 10 seriam as modas. Ah, e se nenhum número repetisse mais de uma vez? Daí, nesse caso, o conjunto não tem moda. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. A gente aprendeu média, aprendeu moda. Vamos aprender a fazer o cálculo da mediana. Bom, na mediana, basta a gente colocar os números em ordem. A gente chama isso de row. Vamos colocar aqui em ordem crescente. Vai ficar dessa forma. O 2, que é o menor número. Depois vem o 5. Depois o 8, depois o 10 e depois o 10 de novo. Depois que eu colocar os números em ordem, a mediana vai ser o termo central desses números, ou seja, o número que vai ficar exatamente no meio. Perceba aqui que nesse caso, se eu considerar aqui o 8 como termo central, que no caso ele vai ser, né? Você percebe que no 8 eu tenho 2 números para a direita e 2 números para a esquerda. Então, ele está exatamente no meio desses termos. Logo, a mediana vai ser o 8. Beleza? Ele é o termo central dos números quando a gente coloca ele em ordem. Há uma pergunta que sempre fazem. Ah, nesse caso, quando é ímpar, no caso aqui eu tenho 5 números, sempre sobra um no meio. Mas no caso de não sobrar apenas um, vamos ver como que a gente faz. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu colocar em ordem, olha só o que acontece. Fica 2, 5, 7 e 10.
Nesse caso, eu não tenho um único número no meio, né? Você perceba que tanto o 5 quanto o 7 estão centralizados, né? Eles são os termos centrais, porque aqui eu vou ter um número para a esquerda e um número para a direita. Nesse caso, quando eu tiver um conjunto de dados par e, consequentemente, eu não ter apenas um único número no meio, daí eu pego os dois números que ficarem no meio e faço a média desses números. Nesse caso, ficaria assim, ó. Eu faria 5 mais 7 dividido por 2. Beleza? Então, 5 mais 7 é igual a 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a mediana, nesse caso, vai ser igual a 6. Beleza? E aí a gente termina a nossa explicação. A gente aprendeu a diferença entre média, moda e mediana. Só para fazer um breve resuminho, olha só. A média, eu pego os números, somo eles e vou dividir pela quantidade. A moda é o número que mais se repete. E a mediana, eu coloco os números em ordem e pego o termo central. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido ou quiser fazer qualquer questionamento, pode comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E é isso aí. Valeu, até a próxima, galera!